Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E nossa convidada de hoje é a doutora Luciana. A doutora Luciana é advogada e trabalha numa firma, numa empresa, que presta serviços de assistência ao trabalhador e medicina do trabalho, E aí as pessoas perguntam o que a doutora Luciana está fazendo num programa Painel Político. Porque aqui as pessoas às vezes pensam que nós vamos tratar somente de política partidária. Vamos tratar de política partidária, mas vamos tratar também da política do meio ambiente, da política do trabalhador, e é por isso que a Luciana está aqui hoje, para falar conosco sobre esse assunto que se tornou muito importante depois até da reforma trabalhista que está aí sancionada pelo presidente da República. Luciano, prazer. E o que é a CONAST e qual a sua importância para o trabalhador e para o município de Caratinga? Primeiramente, Salatiel, é um prazer estar aqui hoje com você. E a empresa CONAST, ela é voltada para a consultoria em segurança e medicina do trabalho. Qual a importância da segurança e medicina do trabalho para a região? Na verdade, essa importância é a mesma no Brasil inteiro. A segurança do trabalhador e a medicina ocupacional, na verdade, ela é voltada para a proteção do trabalhador e da própria empresa. Qual é o papel da segurança do trabalho? As áreas de risco é avaliar o grau de risco de uma empresa, quais são os cuidados que devem ser tomados com os trabalhadores que atuam naquela área, qual a documentação exigida pelo Ministério do Trabalho em relação àquelas ocupações, as medidas de segurança, os equipamentos de proteção, tanto coletivos quanto individuais, e a parte da medicina do trabalho é aquela parte onde o médico examina o funcionário, o trabalhador, para dizer se ele está apto ou não a exercer aquela função. E muitas vezes pede-se algum exame complementar devido àquela função específica da pessoa, que a pessoa vai ocupar. E durante esse tempo são realizados exames periódicos para ver se durante o tempo a pessoa não adquiriu alguma doença ocupacional. E também quando a pessoa se afasta do trabalho, faz o exame de retorno ao trabalho para ver se naquele tempo de afastamento, como férias, licença maternidade, se ela não adquiriu também algum problema de saúde que depois vai refletir no seu trabalho. E também no demissional é feito também uma série de exames para saber se a pessoa está apta a ser demitida, se ela não está trazendo consigo alguma doença adquirida também nesse ambiente de trabalho. Então, isso vem a ser assim, de suma importância, porque é a medicina e a segurança do trabalho que rege toda uma vida do trabalhador dentro da empresa. Seria mais ou menos o seguinte, Luciana, eu tenho uma empresa de construção e aí eu contrato para que essa empresa faça para mim a interpretação das leis que exigem que o trabalhador tenha todo aquele aparato, luvas, capacete. Então você vai dizer assim, a lei exige isso, tem que ser feito isso. Exatamente. A lei, no caso, que faz essas exigências, são as normas regulamentadoras, são as NRs. Então tem uma NR específica para trabalho em espaço confinado, tem uma NR que rege a CIPA, tem o NR que fala só dos equipamentos de proteção, tem a NR das máquinas e equipamentos. Então, é feito primeiramente uma avaliação pelo engenheiro do trabalho e técnico também em segurança do trabalho. Eles vão até o local de trabalho, eles fazem um diagnóstico. Eles examinam desde uma tomada até aos equipamentos mais pesados. E ali é feito um documento que se chama PPRA. Ele diz ali todas as condições ambientais daquele local ali de trabalho. E naquele documento vem explicando todo o equipamento que tem que ser usado, quais os cursos, inclusive,
os trabalhadores vão precisar de fazer. Então, assim, antes de fazer, tem todo um trabalho por trás dessa documentação. Aparentemente, é uma coisa simples, quando você pega e vê o documento, mas existe todo um trabalho por trás disso. O engenheiro, ele vai em loco, faz toda uma análise, faz entrevista com as pessoas que estão trabalhando, ali ele já determina quem são as pessoas que vão precisar de curso, porque tem curso para treinamento para trabalho em altura, em espaço confinado, operador de betoneira, se for um armazém de café, empilhadeira. Então, todo esse trabalho é feito pelo engenheiro de segurança do trabalho e ele é que vai determinar ali quais as condições que aqueles trabalhadores vão poder atuar, o que é necessário, sempre seguindo essas normas regulamentadoras. E o quadro de servidores da CONASH tem psicólogo? Sim. A CONASH, hoje em dia, ela conta com médicos do trabalho, engenheiro do trabalho, técnicos do trabalho, psicólogos, fonoaudiólogos, advogado, engenheiro civil, engenheiro elétrico, várias outras, enfermeira do trabalho, na verdade o quadro da CONASH é muito completo, ele conta com todos os profissionais que são exigidos para essa documentação. Então você tem uma prestação de serviço que seria a segurança do trabalho. Correto. Então a empresa que contrata você vai dizer para ela, o seu trabalhador tem que ter esse curso, ele para trabalhar nesse local ele precisa de tal segurança. E a medicina do trabalho, como é que funciona? Vocês fazem alguma recomendação para o trabalhador, se ele vai diagnosticar algum tipo de doença? Como é que funciona? Sim, nesses exames complementares, no exame admissional, já é feito um questionário com esse trabalhador. Caso haja alguma dúvida do médico em relação à saúde daquele paciente, porque algumas funções específicas já exigem, às vezes, um raio-x, um exame de sangue mais detalhado. Porém, aquelas funções que não tem tanto, a gente fala grau de risco 1 e 2, que são, por exemplo, um trabalho de escritório, né, um balconista, que normalmente o risco deles é mais um risco ergonômico. Eles já não é pedido algum exame complementar. Só é pedido esse exame caso o paciente relate ou o próprio médico detecte, né, no ato da consulta ali algum problema que esse trabalhador já tenha adquirido anterior ao ingresso dele na empresa. Já aconteceu, por exemplo, num exame admissional, vocês detectar, por exemplo, olha, esse trabalhador não pode trabalhar nesse serviço, porque ele não pode com altura, alguma coisa desse tipo? Sim, inclusive, nós costumamos dizer que o necessário para o enquadramento na lei seria primeiramente a conscientização do empregador. Por quê? Porque nós temos uma política hoje entre os empregadores, eles primeiro contratam a pessoa já começa no trabalho, depois é que eles vão marcar esse exame admissional. Então, vou dar um exemplo. Pode haver uma empresa que contrate um motorista. Tem 10 dias que esse motorista já está trabalhando. Na hora dele chegar e fazer o exame admissional, ali o médico imediatamente dá o seu parecer. Ele não tem condições de ser motorista. Sim. Entendeu? A empresa fica numa situação extremamente difícil. Já está com funcionário trabalhando, já fez viagens, o próprio funcionário já fez aquele planejamento de vida em cima daquele trabalho, chega no médico do trabalho, o médico do trabalho dá inapto para ele. Então, o empregador ele precisa de conscientizar que ele primeiramente precisa de enviar o seu funcionário para fazer esse exame admissional, cumprir todo aquele protocolo da admissão para depois registrar esse funcionário para que ele comece a trabalhar. Isso evita demandas judiciais, evita autuações. Então, a parte mais difícil, na verdade, é a que a gente mais está trabalhando em cima dela, é essa parte da conscientização do empregador, que, na verdade, ele é o primeiro interessado nesse assunto.
Inclusive agora, com a entrada em vigor do E-Social, que é esse projeto, esse sistema do governo de escrituração digital, a gente costuma dizer que o E-Social ele vai ser como um Big Brother dentro das empresas. Tudo relacionado à vida da empresa, tanto na parte fiscal e contábil, como também na área de segurança e saúde do trabalhador, vai estar sendo monitorado. A gente diz mensalmente, mas é diariamente. Por quê? Porque vai ter um cruzamento de informações. Mensalmente, os empregadores vão ter que estar enviando aquelas informações sobre saúde e segurança do trabalho, porque agora o E-Social ele vem pegando muito pesado nessa área de saúde e segurança do trabalho. E essas informações vão ter que estar lançadas no início do mês. Isso vai fazer um cruzamento de informações com o Ministério do Trabalho, com a Previdência Social. Então, o empregador que não cumprir à risca essas medidas de segurança e saúde do trabalhador, ela vai estar exposta a autuações, que inclusive especialistas, né, no E-Social, eles já prevêem autuações automáticas, não vai mais precisar do fiscal vir até a empresa para poder efetuar essa autuação. Pelo próprio sistema, no cruzamento de informações, vai detectar o não cumprimento da norma. E ele vai ficar exposto tanto a essas autuações como a demandas trabalhistas. Por quê? Porque num segundo momento desse E-Social, o trabalhador vai ter acesso às informações relacionadas a ele. Ele vai ter um login, ele vai ter uma senha, onde ele, a qualquer momento, vai poder acessar o sistema do E-Social e verificar quais as informações que estão sendo lançadas a respeito dele. Então, muitas vezes, o empregador pode tentar maquiar a situação. Pode tentar informar que está sendo realizada uma medida de segurança, que forneceu um equipamento de proteção, inclusive a folha de pagamento desse trabalhador vai estar relacionada no E-Social. Ele vai ter acesso a todas as informações. Ele vai abrir o sistema e vai falar, não, aqui está dizendo que me fornece uma máscara. Eu nunca usei máscara. Entendi. Isso tudo, ou seja, o E-Social, ao mesmo tempo que ele veio para facilitar a vida do empregador, que vai poder reunir num sistema só todas aquelas informações que individualmente ele presta, né, mensal, ele vai utilizar aquele sistema para passar todas as informações, vai facilitar desse lado. Em contrapartida, ele vai estar exposto. Vai haver um cruzamento de informações e um acesso do trabalhador, onde ele vai estar muito mais vulnerável às autuações e às demandas judiciais trabalhistas, né? Então, a gente costuma alertar, porque hoje em dia, com essa forma de fiscalização que existe hoje em dia, apenas 3% das empresas do Brasil são fiscalizadas. 3%? 3% das empresas. Por quê? Porque depende dos auditores fiscais irem até a empresa, pedir a documentação, aí tem que dar o prazo para elas apresentarem a documentação. Agora, com o E-Social, não existe isso mais. Então, hoje vocês têm um banco de dados. Sim. Tanto da segurança do trabalho, quanto da medicina do trabalho. Correto. Esse banco de dados vai ficar, então, acessível ao governo? 24 horas por dia. Os órgãos fiscalizadores, que no caso serão o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Social, o INSS, a Caixa Econômica Federal, no que tange ao FGTS, né? Eles vão ter aquele acesso ilimitado à vida da empresa. Eu digo que vai além do Big Brother, o Big Brother ainda vai ser pouco perto do acesso que esses órgãos terão à empresa, Luciana, em tempo real. Eu te pergunto uma coisa. A empresa contratou um motorista. Depois de contratado, mandou para você lá e você diagnosticou que ele não está apto a dirigir, ele tem um problema cardíaco, sei lá o quê. E aí a empresa continua com ele nos quadros. Vem a ocorrer um problema. A sua empresa tem como mostrar, provar de que esse trabalhador a empresa foi recomendada de que esse trabalhador não poderia trabalhar? Sim. Tudo na empresa, na Conast, é baseado em relatórios, tanto relatório médico quanto relatório de visitas
E essa parte de conscientização do empregador está sendo toda registrada. Esse atestado médico, o funcionário ele sai com um atestado da consulta médica, né, do trabalho, ele sai com esse atestado, fica uma via arquivada na empresa, uma via vai para o contador e a outra fica com o funcionário. Então, não tem como o empregador passar essa responsabilidade para a empresa de segurança, porque está documentado. Mas, na verdade, a gente a própria CONAST não deixa chegar a esse ponto, porque é feito todo um trabalho, os profissionais, né, responsáveis por essa área vão até a empresa, esclarecem, aí sim, aí nós entramos tentando ajudar o empregador a sair daquela situação difícil que ele entrou. Aí sim, aí a empresa atua. Vai sair de um modo legal, né? Exatamente, legal. A gente costuma dizer, dali para frente. O que aconteceu dali para trás, não tem como a gente fugir da responsabilidade. Agora, o que há de ser feito para amenizar, né, os resultados daquela infração dentro da empresa de uma forma legal, aí sim, aí a CONAST atua nesse sentido. E no caso desse funcionário, né, que eu exemplifiquei aqui, o motorista que não poderia estar dirigindo e está dirigindo, com certeza essa empresa vai sofrer uma punição. Sim. Normalmente, o que recomenda-se nesse caso é que seja remanejado o funcionário, para que não tenha que haver a demissão daquele funcionário. Muitas empresas não têm para onde remanejar. Vão ter que demitir. Por quê? Porque se elas continuarem, no caso do motorista, continuou com o motorista não tem aptidão, ele não pode continuar exercendo aquela função. Acontece um acidente. Seria muito maior o prejuízo, muito maior a responsabilidade do que, às vezes, demiti-lo, caso não tenha como remanejar, e assumir o risco de uma demanda, né, judicial aí. E eu te pergunto o seguinte, você tem algum tempo que está lá, você tem condição de avaliar, de me dizer se com essa prestação de serviços da CONAST diminuiu o índice de acidente do trabalho? Como é que isso ficou com relação à saúde do trabalhador? Houve uma melhora nesse sentido? O que você avalia nesse? Sim, isso varia de empregador para empregador. Porque o empregador que ele escuta, ele recebe os relatórios, mas ele não toma aquelas providências, aí já não tem como a CONAST atuar dentro da empresa dele, obrigando ele a tomar aquelas medidas. A CONAST aconselha, ela faz todo um roteiro para que seja seguido. Uma consultoria mesmo. Exatamente, do princípio ao fim. Mas a parte de comprar os equipamentos, de efetivamente cobrar o uso do equipamento de proteção individual, porque muita coisa que o empregador não sabe, leva ele a responder, às vezes, na própria justiça por isso. Vamos dizer, o empregador fornece um EPI, um equipamento de proteção individual. O funcionário não usa, e aí, em virtude de não estar usando, vamos dizer, um protetor auricular, num local que tenha ruído, se ele não usa, vem a haver uma perda auditiva. Não adianta o empregador comprovar apenas que forneceu aquele EPI para o funcionário. Ele tem que comprovar que ele cobrou o seu uso. E aí existem várias maneiras de resguardar o empregador, né, várias provas que a gente vai arquivando de como eles estão obrigando que se use. Então, é isso. Quando o empregador está realmente disposto, a empresa ela fica praticamente livre de qualquer desses problemas, porque o empregador, se ele acompanhar corretamente todos os passos da segurança e da medicina do trabalho que são indicados para ele, não tem como ele ser autuado. Assim, tem como, porque 100% ninguém consegue cumprir. Na verdade, a gente vê isso. Por mais que a empresa esteja voltada a andar corretamente, a própria legislação, às vezes, joga aquele empregador numa situação complicada. Ele acha que ele está andando correto e, de repente, ele vai ver que algum deslize
passou ali. Mas o objetivo da CONAST, que normalmente tem se alcançado, é isso, essa parte de segurança e saúde e medicina do trabalho, não deixa brecha, não. Nessa parte, com certeza, não deixa brecha, desde que o empregador queira seguir cumprir direitinho. aquelas normas estabelecidas ali. Ô, Luciana, eu quero te agradecer pela participação aqui no programa e deixar para que você faça as suas considerações finais. Bem, o que nós temos, o que a CONAST tem a passar, na verdade, é para os empregadores, que essa nova forma de cobrança do E-Social, ao mesmo tempo que vai facilitar muito o trabalho de vocês, também vai expô-los aos órgãos fiscalizadores. Então, que vocês contratem uma firma que vocês escolherem e que vocês contratem uma firma que cuide dessa área de saúde e segurança do trabalho e medicina do trabalho, porque 1/3 dessas informações que serão auditadas serão relacionadas a esse termo, saúde e segurança do trabalho. Então, que vocês escolham uma firma, pesquisem essa firma, a confiabilidade dessa firma, vejam se ela possui algum diferencial, se elas podem dar a vocês o respaldo que vocês precisam, porque a partir agora, de janeiro de 2018, realmente, sem uma assessoria voltada para a área de segurança e saúde do trabalho, não vai ser possível cumprir essas metas. Vai ser necessário esse tipo de assessoria. Então, que vocês protejam as empresas de vocês, com certeza procurando uma empresa de confiança que possa dar a vocês essa segurança. Ok. Agradecemos então a Luciana pela sua participação e a você, telespectador. Até a próxima semana do programa Painel Político. Um abraço.